Pessoal, atenção, olha, está havendo uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal anulando o acordo de leniência da Odebrecht e, principalmente, a ação da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não é Ministério Público e quer investigar os promotores da Lava Jato e também o ex-juiz Sérgio Moro, a Advocacia Geral da União, cuja função é defender o patrimônio da União. A Lava Jato, se cometeu erros, ela estava zelando pelo patrimônio da União. São 125 bilhões de reais de corrupção, retornaram 20 bilhões aos cofres da União e 6 bilhões desviados da Petrobras. Então a Advocacia Geral da União tem que estar ao lado da defesa do patrimônio da União. Quem investiga abuso de autoridade são as corregedorias, Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Por isso, a Associação Nacional de Procuradores da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de anular os acordos de leniência da Odebrecht. Esse assunto, inclusive, é um dos destaques do site da Jovem Pan, como podemos ver na tela. A entidade defende uma análise técnica e objetiva sobre os fatos envolvendo a Operação Lava Jato. A associação já tinha ressaltado também que as questões levantadas pelo Supremo Tribunal Federal já haviam sido remetidas pelo então ministro Ricardo Lewandowski às esferas competentes. Abre aspas, texto da Associação Nacional dos Procuradores da República, Ministério Público Federal, abre aspas, não se pode permitir o abandono de regras básicas para a atuação do Poder Judiciário, que não age sem provocação e nem pode se distanciar do pedido que lhe é feito. Fecha aspas. E agora, vou começar com o Renato Ribeiro. Renato Ribeiro, a Advocacia Geral da União pode se invocar em corregedoria de Ministério Público, corregedoria de Poder Judiciário, para ingressar com ação, pedir indenização, com base no suposto dano à União, embora eu reconheça que a Lava Jato abalou a capacidade das grandes empreiteiras, grandes empresas aqui do país. Mas também teve muita corrupção. Tinha diretor da Petrobras devolvendo 300 milhões de reais que tinha embolsado. Então, como é que fica essa questão? A Associação Nacional dos Procuradores da República tem razão de fazer esse protesto? A Lava Jato abusou, não abusou? Qual a sua posição como técnico advogado? Como técnico, eu vou primeiro fazer aqui uma brincadeira que viralizou outra vez. Opa! Que é aquele negócio. O Capês é um homem do Ministério Público, fez carreira no Ministério Público. Eu sempre digo que se eu fosse concordar com o Ministério Público, eu seria advogado, eu seria promotor e não advogado, né? Então, a gente às vezes concorda em alguma coisa. Lembra que o Ministério Público é o defensor da sociedade. Exatamente. Não, mas aí, respondendo tecnicamente, de um jeito que não está na notícia. A Associação Nacional dos Procuradores da República é uma espécie de sindicato da categoria, porque o Ministério Público, embora a nomenclatura seja diferente, tá? E a gente estava falando de sindicato agora há pouco. O que faz sindicato, gente? Procura melhores condições de salário, melhores condições. Eu entendo que o Ministério, Associação Nacional dos Procuradores da República, não tem nenhuma legitimidade jurídica para tratar desse tema nesses autos, ingressando nesses autos, muito menos recorrendo. Eu vejo, nesse caso, um risco de levar uma condenação por litigância de má-fé, porque não tem capacidade postulatória para recorrer desse assunto. Então, sem entrar no mérito, não é a associação que tem que questionar. Esse é o ponto. Agora, no mérito, teve corrupção? Sim, na Petrobras. Eu acho que seria muita ingenuidade alguém dizer que não houve corrupção. Agora, o método tem que ser cumprido. Por isso que nós temos regras, por isso que nós temos o Código de Processo Penal e tem que ser cumprido. Se alguém agiu feito Batman, tem que ser punido sim, porque não é porque usa a capa que é o Batman. Então, Sérgio Moro, Deltan, essas pessoas serão punidas, já estão sendo. O Moro, o Capês, é praticamente uma figura invisível dentro do Senado. Ninguém fala com ele, a direita não fala com ele, a esquerda não fala com ele. Por quê? É a figura que todo mundo sabe o comportamento que adotou enquanto juiz
e agora também depois adotou enquanto ministro, né, saindo do governo Bolsonaro, atacando, tentando derrubar o governo. Esse é Sérgio Moro. Concorda, Ricardo Rosso, com o que disse o nosso querido Renato Ribeiro? Sem querer entrar nas questões técnicas que o Renato abordou aqui, não. Eu acho que é o poste fazendo xixi no cachorro. Daqui a pouco a sociedade brasileira vai ter que dar dinheiro para o Odebrecht, vai ter que dar dinheiro para outros que devolveram, disseram que tinham cometido corrupção, sim. Lembrando que é o amigo do meu pai estava na Odebrecht, lembrando que teve dinheiro devolvido, ou seja, não foi uma ilusão a Lava Jato. Se ela teve excessos, que se coíba os excessos, que se puna os excessos. Agora, daqui a pouquinho, com essa anulação do acordo de leniência, daqui a pouco nós vamos ter que pagar. Desculpa, porque vocês cometeram corrupção, toma aqui o dinheiro que vocês já disseram que tinham roubado e devolvido pra gente. É um absurdo isso, essa forçação de barra para criar uma narrativa de que não houve corrupção no governo do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, na Petrobras e nas empreiteiras todas. Para mim é uma vergonha o que está acontecendo de uma maneira geral. A decisão do ministro Dias Toffoli, para mim foi uma decisão de um amigo, ele soltou aquele grito de amizade pro amigo Lula que o indicou, sabe? Uma coisinha de brother, de companheiro mesmo, dizendo que ele foi injustiçado. Ele se sentiu tão tranquilo nesse momento que nós estamos vivendo, onde não se pode falar que fulano foi preso, que Beltrano cometeu isso, cometeu aquilo, não pode falar nada. Está se criando fortemente uma narrativa de que não houve corrupção, foi tudo uma grande encenação para, coitado, condenar João Emanuel do processo eleitoral aí. Na minha opinião, é o que está acontecendo e está se reforçando. Cada dia que passa, as pessoas vão se sentindo mais à vontade para dizer que foi tudo uma grande armação contra o ex-presidente Lula e contra todos aqueles que disseram que roubaram e devolveram dinheiro, milhões de reais, aos cofres públicos. Então, se teve excesso na Lava Jato, a gente tem que procurar combater aquele excesso, se preocupar para que não haja outros excessos, que é o que eu acho que está acontecendo aqui. Como diz, inclusive, o Gilmar Mendes, a gente vai talvez tocar nesse assunto do Cid, mas o Gilmar falou sobre esse assunto. Se na Lava Jato teve pessoas que estavam sendo psicologicamente torturadas, talvez a gente esteja aí vendo isso acontecer novamente hoje. Carol Curimbaba, vamos imaginar que você seja a União. Você é a União. Que bom. Não importa quem seja o presidente da República. Você é a União, pessoa jurídica de direito público interno dotada de soberania. É a União. Você congrega os estados, os municípios, a população, o território, a soberania nacional. Você é a União. Muito bem. Roubaram 125 bilhões de reais do seu cofre. E você tem um advogado, que é o advogado seu, o advogado da União. Você autorizaria como União o seu advogado a brigar com quem restituiu 125, pelo menos 20 bilhões dos 125 para o seu cofre? Que advogado é esse que, em vez de defender você, União, está brigando com quem estava defendendo o seu patrimônio? Concordo. Eu acho que essa União está com muitos filhos brigando por poder ali dentro. O Ministério Público é um poder fora dos demais, né? Ele acaba se tornando um poder, e, na verdade é como o Capês colocou aqui, ele é o advogado do povo, mas ele acaba tendo a sua importância ali, que é quase, não me entendam mal, mas é quase um quarto poder que tem que ser mediado. Eu falo aqui constantemente, eu sou completamente contra o modus operandi dos líderes da Lava Jato. Não quer dizer que todos os procuradores, toda a polícia, o Ministério Público Federal todo que estava envolvido, até porque não, porque era praticamente toda a organização, todo mundo tinha o mesmo projeto de poder. Eu acredito que não. Eu comecei a gostar mais de política a partir desse momento da Lava Jato, mas eu sou completamente contra o modus operandi. Mas isso não quer dizer que o que foi posto ali, o que foi visto, as pessoas falaram, eu roubei, devolveram o dinheiro. O que vai acontecer agora? O Ricardo colocou aqui, vão devolver o dinheiro para as empresas? É isso? Também sou contra destruir as empresas, também não acho que essa forma é correta. Mas eu também acho que agora está sendo a caça às bruxas ao inverso. A Odebrecht vai receber dinheiro em todo o povo. Então ele já estava lá, provisão para devedores devidosos. Agora vai restituir essa conta no balanço. Com juros, provavelmente, né? Vai ganhar juros com questão monetária, vai ser uma aplicação. Só para lembrar para o nosso telespectador aqui uma coisa interessante. Quem é o advogado-geral da União? É o Bessias, lembra do Bessias? Quem está sendo cotado para ser ministro do STF? É o Bessias. E agora é o Bessias que está querendo caçar e atrás, dentre muitos, do Sérgio Moro, que é um algoz do atual presidente Lula. Então é um amigo do amigo, mais um no STF. Ricamelo, e com participação de todos também, livremente. Ricamelo, nós temos
um governo de direita. E aí, nesse governo de direita, cria-se toda uma jurisprudência, e excessiva ou não, de combate à corrupção. Aí esse governo sai, entra outro. A jurisprudência muda de novo. E agora passa a perseguir aquela estratégia que anteriormente a própria justiça vinha prestigiando. Quer dizer, a Lava Jato, se praticou abusos ou não, as decisões foram ratificadas em segunda instância ao STJ. Chegaram muitas questões ao Supremo Tribunal Federal que disse que o juiz Sérgio Moro era competente. Depois, subitamente, mudou. Esse vai e vem da jurisprudência, de acordo com a situação política ou as forças que estão exercendo esse poder político, não cria no cidadão um receio enorme, uma insegurança jurídica muito grande? Que estabilidade pode ter um sistema como esse, em que tudo muda? Quer dizer, o Sérgio Moro era o homem mais temido do Brasil. Agora, daqui a pouco, ano que vem, ele está caçado. Ele era o herói. Era o herói. Então, mas ele continua sendo o herói de milhões e milhões de brasileiros. E não é o herói também de outros tantos milhões. Claro, sem dúvida. Agora, é preciso ter uma segurança. Não é possível que alguém saia de herói para quase preso. Então, no Brasil é assim, né? Ele é preso e depois ele vira herói. Então, de fato, todo o programa a gente fala a mesma coisa, que no Brasil a gente não consegue ter segurança nem do passado, né? Toda hora a gente dá risada disso, porque isso é uma coisa do Brasil, de fato. O que acontece? Essa é a nossa insegurança que faz com que a gente não consiga nem ter certeza do que foi julgado lá atrás. Olha só, a gente vai devolver o dinheiro pro cara que está dizendo que é culpado. Foi condenado. Ok, modus operandi errado, mas vamos lá, é culpado e acabou. O que acontece no Brasil? Quando tudo cai por terra, por quê? Quem tem dinheiro, sabe quem é preso no Brasil? Quem é pobre. Lamentavelmente, é isso que a gente tem que dizer. Tem muita gente, a grande maioria das pessoas que estão presos hoje, nem tiveram julgamento de primeira e segunda instância. Esquece! Porque ele não tem dinheiro, não consegue nem reclamar sobre isso. Agora, quem tem dinheiro, quem tem recurso, e aí a gente está falando de todos os políticos, pelos partidos políticos, mais hora, menos hora, ele consegue encontrar alguma brecha jurídica, nesse juridiquês que eu e que você a gente não entende, porque no final das contas a gente se sente palhaço. Eu sou um palhaço de morar num país que você prende um cara, depois ele vira herói. Aí ele é herói, aí depois você quer prender o cara. Isso é o tempo todo. E você que tá em casa, a gente não entende, a gente entende um pouco, e o que a gente entende é que isso é uma grande bagunça. Esse é um país que a gente não tem segurança do que é no nosso passado, a gente não tem segurança do nosso futuro. A gente vê nossos impostos cada vez mais aumentando, a gente vê a nossa renda cada vez diminuindo. E quem que tá olhando pra gente de verdade? Todos os políticos, a grande maioria daqueles que a gente votou que estão preocupados com as emendas e com os cargos do primeiro, do segundo e do terceiro escalão? Tenho certeza que não. Na verdade, a gente briga, é como um futebol. Às vezes eu sou lá o corintiano, tem o palmeirense, a gente fica brigando, o Corinthians é melhor, o Palmeiras... Na boa, no final das contas, o corintiano e o palmeirense, eles estão tudo junto. Na balada de noite, eles são todos juntos, porque depois eles vão jogar juntos, eles vão pra seleção, tá todo mundo junto lá, enquanto a gente fica brigando pelos caras. A gente briga pelos políticos e no final das contas o que a gente não vê é que a grande maioria deles, não são todos, tá? Sabemos que não. Tá aqui, Capês, político também, tava na Assembleia e tudo mais. Muita gente não é séria e muitos não são. E esses que não são acabam manchando o que a gente tem, que é o nosso país, e traz a indignação pra mim e tenho certeza que pra muitos de vocês. Ô, Ricardo, eu, quando fui promotor, eu processei torcida organizada de futebol. Não tô vendo palmeirense com camisa da Mancha dançar com os jogadores, né, Rick? Os jogadores. Os jogadores. Bom, os jogadores... Bom, deixa eu ficar quieto. Muito bem. Pessoal, vamos falar... Você conhece a Rússia, Rica? Conheço. Lá existe liberdade de pensamento? Nunca teve, acho que menos ainda agora. Eu discordo de você. Na Rússia existe liberdade de pensamento. O que não existe é liberdade de expressão do pensamento. Pensar, você pode. Desculpa, é verdade. Falar, vai preso, vai preso. Desde que ninguém descubra o que você Olha como os advogados pegam a gente. Você tá vendo aí, hein? Olha, pessoal. Que não tem crime pensado, tá no livro dele isso. Pensero non paga gabella, cogitationes pena nemo patitur. Vamos em frente.